O sono do brasileiro piorou durante a pandemia. A dificuldade para dormir afeta até 68,8% dos brasileiros. Além disso, quase 60% das pessoas acordam mais de uma vez durante a noite. Estes dados foram apresentados durante o Congresso Brasileiro do Sono, realizado em 2021. Mais do que nunca, profissionais multidisciplinares que estudam o tema apontam para a única solução. As pessoas precisam dormir melhor. A falta de sono, ela pode piorar doenças e provocar o estresse, considerado o mal do século. No Opinião Livre de hoje, eu vou conversar com a pesquisadora e palestrante Flávia Hesse, que em seu livro Chega de Estresse, o guia definitivo para gerenciar o estresse, elaborou um tema baseado em 7 pilares. E o primeiro deles é o sono, considerado o fator mais importante na qualidade de vida. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, Flávia? Obrigada pela oportunidade, Silvia. É impressionante como as pessoas, eu não sei se por conta da pandemia, começaram a ter mais dificuldade para dormir. Por quê? Olha, eu acho que essa tendência já vinha antes da pandemia. Ela está mais ligada à modernidade e as pessoas ficarem conectadas nos dispositivos eletrônicos o máximo de tempo que elas conseguem, quase 24 horas. E nós temos muita iluminação, muita luz, muitas atividades. A verdade é que a gente parou de valorizar o sono. Você sabe que antigamente, eu estava até conversando sobre isso com a minha mãe outro dia. Antigamente, quando não tinha luz, não tinha, imagina, rede social, televisão, era só o radinho. Quando chegava 6 horas, 7 horas, as pessoas já iam dormir, já iam se recolhendo, sentava na varanda, né? A luz ia baixando e as pessoas dormiam, acordavam, como a gente diz até hoje, acordavam com as galinhas, não é? O ritmo do mundo mudou, né? O ritmo do planeta mudou. É tudo muito imediato, essa transformação, essa movimentação toda, ela acaba afetando o nosso organismo, né, Flávia? Com certeza, você tem que imaginar o seguinte, durante milhões de anos, nós fomos habituados a ter noite e dia de forma muito clara. E aí, quando começou a luz elétrica, há mais ou menos 150 anos atrás, nós começamos a invadir a noite, colocando luz à noite, e cada vez mais. E isso prejudica o nosso sono. Só que em termos biológicos, nós não estamos preparados para dormir tão pouco e enfrentar tanta luz o tempo inteiro. Isso prejudica o sono. Eu sempre falo que a tecnologia chegou, as mudanças aconteceram, as transformações aconteceram, só não avisaram o nosso corpo, não é? Exatamente. Não avisaram, olha, tem um monte de coisa, uma coisa nova aí para você não envelhecer. Ele fala, ah, tá bom, ok. Olha, tem um monte de coisa para você fazer. Não, o nosso organismo, ele tem uns ciclos, né, que eles continuam. Por exemplo, o ciclo do sono, isso não muda. Como é que é o ciclo do sono? Então, você tem o ciclo, você tem 4 estágios. Você tem o primeiro estágio, que é um sono bem levezinho, que é onde você vai começar a dormir. Aí vem o segundo estágio, que ainda é um sono leve, mas você já está mais inconsciente. E depois você tem o sono profundo. No sono profundo é quando há todo um processo também de restauração dentro do organismo. E depois você tem o tal do sono REM, que é aquele dos movimentos rápidos dos olhos e que a pessoa sonha. Por isso que a gente lembra, porque é o último, a gente lembra do que sonhou, porque está no REM, é isso? Exato, você acorda ali, logo em seguida você recorda. Agora, cada uma das fases do sono, ela tem uma importância. E a memória, ela também se processa durante o sono. Não é só a memória, quer dizer, você memoriza os fatos ao longo, não é de uma noite, de 2, 3 noites, a memória vai mudando e sedimentando os aprendizados. Então, é super importante você dormir até para sua memória. E não é só para a memória, é para a imunidade. A imunidade, ela cai, se não me engano, 50% numa noite mal dormida. Pensa agora numa época que a gente está saindo de pandemia, como é importante a gente cuidar da imunidade. E o sono, ele ajuda, ele é a primeira medida, ele ajuda
na sua imunidade. E é assim, né? Teve uma vez que o médico falou para mim, ele falou assim, Silvia, você precisa dormir, as pessoas precisam dormir. Com tanta coisa, né? Tanta coisa que acontece de reconstrução, né? O nosso corpo é totalmente alimentado pelo sono, né? Então vamos falar, o que a falta de sono provoca de malefício? Primeiro... Agora que eu estou entrando no roteiro, hein? Estava perguntando... Então, dormir é uma função absolutamente essencial. Todos os seres fazem isso de alguma forma. Até as plantas têm fases de repouso. E nós achamos que a gente não precisa dormir. E o sono deixou de ser valorizado, que é a nossa maior necessidade biológica. É a maior, né? Ele é mais importante até do que exercício, do que alimentação. Ele é o número 1 para você ter bem-estar. Então, se você não dorme bem, você vai acordar de mau humor, você vai ter menos concentração, você vai ficar mais estressada e vai tendo um monte de sequelas em função de você não dormir. Além daquilo que eu acabei de falar, de baixar a imunidade da pessoa. Então, a gente precisa se conscientizar que dormir é essencial e não é coisa de gente preguiçosa. É uma função biológica fundamental e que a gente parou de valorizar. Nós somos os únicos seres, animais, que invadem o sono e não dormem naturalmente, porque a gente acha que não precisa dormir. Até a gente vive uma cultura agora, né? De empresarial, que dormindo 3 horas tá bom, 4 horas tá bom, já é transformador, não precisa de mais. Grandes executivos pregando isso, não precisa dormir muito, quem dorme muito não tem rendimento. O que você acha disso? Olha, existe um percentual mínimo de pessoas que de fato, mas é porque elas têm alguma coisa genética, que podem dormir tão pouco. A médio e longo prazo é altamente prejudicial. Por isso que eu falei, a memória vai embora, você não dormir acelera processos de demência, de Alzheimer, você tem problemas, você estava perguntando os problemas, a glicemia, a glicose, ela é toda regulada durante o sono. Então, se você não dorme, você começa a gerar uma série de distúrbios fisiológicos e que vão afetar também o seu desempenho em todas as áreas. É simples assim. E não são distúrbios que vão acontecer no dia seguinte, como você disse, vai acumulando. Vai acumulando. Tem uma hora que a conta chega, é isso? É isso. Ele, por exemplo, câncer também afeta. Câncer, ele também, porque durante o sono, o organismo se defende contra as células malignas, contra os invasores, com tudo isso. Agora, se você não dorme, o seu sistema imunológico não vai estar funcionando perfeitamente. Então, é fundamental dormir bem. Mas a gente acha que não precisa. É muito triste. A minha mãe falava assim, quem não dorme não cresce. Criança que não dorme não cresce. É verdade? Vai dormir, senão você não vai crescer. Aí eu já por causa do hormônio do crescimento, que também trabalha durante a noite, não é? Todo o nosso organismo, veja, quando a gente dorme, a gente tem um banho neurológico, assim, um banho químico que se processa dentro do nosso organismo. Então, por exemplo, não é só na fisiologia, é também no aspecto emocional, das emoções, porque elas são trabalhadas também durante o sono. E tudo isso acontece quando a gente está repousando e a gente acha que não precisa. E você falou das fases do sono, né? Do ciclo do sono. Cada pessoa tem um ciclo, mas os ciclos são os mesmos, né? A gente tem que passar por todos eles. O tempo importa, porque eu não sei quem que me falou que são vários ciclos da noite, quer dizer, dura quanto tempo, desde o primeiro até o REM? E quantas vezes a gente faz esse ciclo? Olha, os ciclos são de aproximadamente 90 minutos, o ciclo completo. Então, um ciclo completo, 90 minutos. Mais ou menos 90 minutos. E por noite a gente tem de 4 a 5 ciclos. Mas precisa de 4 a 5? Só não tá bom? Precisa um ciclo completo, né? Já 90 minutinhos, 1h30 de sono. 1h30 de sono já completou. Você vai acordar de bom humor e disposta no dia seguinte. Então são pelo menos 4 ciclos, é isso? O ideal é dormir de 7 a 9 horas.
né? Esse é o ideal, 8 horas deveria ser o foco, porque o cérebro, com menos de 6 horas de sono, ele começa a ficar disfuncional. E às vezes a gente nem percebe tanto isso. Começa a perceber onde? Começa a perceber em lapsos de memória, começa a perceber muitas vezes de outras formas. Qual é o sintoma que a gente tem que dá uma dica aí que nós estamos precisando realmente dormir? Fora a falta de sono, né? Aquela vontade de dormir toda hora. Sabe aquela coisa que você lê um texto 10 vezes e não está entendendo mais o que você está lendo? Você não assimila. Você não assimila, não vai mais, você não tem mais foco, você não tem mais atenção, você não consegue. E é isso, por isso que é uma falácia dizer que trabalhar 14 horas por dia você está sendo produtivo. Você não está, porque o cérebro não está preparado para isso. Agora, se você está descansado, repousado, dormiu bem, você não vai precisar de 14 horas para fazer o que você poderia fazer em 8. Tá. Porque você vai ter atenção, foco, você vai estar presente, vai estar disposto, concentrado. Então, é uma questão da pessoa se conscientizar. Você sabe que nosso programa atinge, né? A gente consegue encontrar aí vários jovens, né? Muitos jovens que acompanham. Principalmente nessa época de vestibular, estudos para assimilar. Então, muitas vezes, ele fica ali debruçado nos livros e não para, não descansa. Quer dizer, para fixar também o aprendizado, é preciso dormir. Sim, porque é durante o sono que o aprendizado é memorizado. E ele muda de área no cérebro. Ele começa numa área e depois, no segundo, terceiro dia, ele muda fisicamente de local no nosso cérebro. Então, existe todo um processamento que acontece. Então, o que é o recomendável? Você vai, estuda um pouco, faz uma pausa, eventualmente dá uma cochilada. E não estou falando para cochilar à noite, estou falando de dar uma cochilada para retomar. Tá. Para conseguir memorizar as coisas. Senão entendi. não vai. Olha que interessante. Quer dizer, falando em cochilo, esses cochilos que as pessoas dão, muita gente preconiza até a sexta, né? Sexta, que é depois, após o almoço, ou mesmo muitos jovens, né, que dão aquela dormidinha, ou até os idosos, aquela descansada. Esse cochilo durante o dia traz benefícios? Olha, até às 3 horas da tarde, sim. Porque aí ele não vai interferir, porque ele vai dar uma resetada e a memória vai ficar de novo melhor. Então, é bom, não tem problema nenhum. Aliás, tem até alguns testes que mostram que a memória fica efetivamente melhor depois que você faz um cochilo. E, por exemplo, quando a gente fala de relógio interno, nós temos um relógio interno que funciona diferente do ciclo do sono? Então, nós temos o que se chama, o ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano envolve a vigília e o dormir. Então, nós acordamos e vai passando ao longo do dia. Normalmente, a gente vai indo ao longo do dia e no final do dia, aí já começa a vir aquele cansaço e vai começar. Esse ciclo circadiano, ele dura mais ou menos 24 horas e 15 minutos. E mesmo já fizeram testes em caverna, teve uns pesquisadores, acho que foi nos anos, não lembro bem os anos, mas eles ficaram 32 dias dentro de uma caverna fechada, sem uma luz, sem nada. E aí eles tinham um ciclo também, circadiano, uma certa regularidade. A única coisa que não era de 24 horas, para um era 24 horas e para o outro pesquisador era de 26 a 28 horas. Mas a vigília e o dormir, ele mais ou menos coincidia com a luz do dia e a noite. Quer dizer, o organismo, o corpo, ele tem outras formas também de medir a passagem do tempo e como está, mesmo sem a gente ter contato com a luz. Olha, por isso que é importante, quando você acorda, né, abrir a janela, deixar a luz entrar. É muito importante. Assim como é importante também, quando você for dormir, diminuir a luz. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto.
Meu filho pedindo um depósito urgente na conta da amiga dele. Vou transferir. Pare! Até quando você vai cair nesses golpes na vida? Oh, minha senhora, confere se ele mesmo. Tá cheio de golpe por aí. Olha só, ele acha que me engana. Desconfie sempre de pedidos de dinheiro por mensagens. Acesse o Instagram da Febraban e saiba mais. Estamos de volta e hoje, aqui no Opinião Livre, eu estou conversando com a Flávia Hesse, que escreveu o livro Chega de Estresse, o guia definitivo para gerenciar o estresse. E o primeiro pilar é o sono, né? O sono é muito importante. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falando exatamente desse relógio biológico. Tem muita gente que produz muito à noite, então não dorme, são chamados, sei lá, os notívagos. Tem gente que gosta mais de viver o dia. Como é que explica isso? Pois é, isso é uma curiosidade. Existe um grupo aproximadamente de 40% da população que eles acordam de manhã, estão dispostos, vão lá, acordam com as galinhas, vão produzindo e chega no final do dia estão cansados. Aí existe o outro grupo, como você mencionou, que são os notívagos e que eles gostam de produzir à noite e produzem mais, são mais ativos, tudo isso. E você tem mais, esse grupo representa 30% da população. E os outros 30% está mais num grupo do que no outro. Só que isso é uma determinação genética, isso é uma questão genética. Não é que a pessoa escolhe, eu sou do tipo diurno ou eu sou do tipo noturno. Não. E existe uma explicação para isso, que eles acreditam que seja isso, né, os cientistas. Que é que enquanto um grupo estava dormindo, vamos supor, o grupo da manhã, ou que gosta da manhã, está dormindo, o grupo que gosta de ficar acordado, os noturnos, estão tomando conta daqueles que estavam dormindo. E depois inverte. Então, acredita-se que esteja ligado à sobrevivência da nossa espécie, para proteger-nos das ameaças, das feras que tinha. Eu acho que faz muito sentido. Mas dentro das suas pesquisas, isso é válido? Quer dizer, uma pessoa, eu só consigo produzir à noite. Ela está bem, está tudo em ordem, não tem problema nenhum com ela. É uma questão de genética mesmo. É genética, desde que ela depois durma as horas que ela tem que dormir. Não tem problema você ser do tipo noturno ou do tipo diurno. O importante é que a pessoa durma 8 horas por dia. Ô Flávia, mas às vezes as pessoas não acabam se adaptando, porque, por exemplo, falando em fuso horário, você pega e vai fazer uma viagem. Eu fui uma vez para Singapura e eu quase morri, porque era 14 horas para frente, passaram-se 20 dias, eu ainda estava no fuso daqui, eu não conseguia me adaptar. Por quê? Porque o meu organismo não se adaptou. Quanto tempo a gente demora para se acostumar com essa mudança? Olha, para cada hora de fuso horário, é 1 hora por dia. Uau. Ou seja, você ficou 20 dias, mas são 14 horas. Na realidade, foram 14 dias que você consegue recuperar 1 hora. Agora, o que ajuda nessa situação, aí sim, é tomar melatonina. Ajuda mesmo? Sim, porque a melatonina, ela sinaliza para o cérebro que chegou a hora de dormir. Então, para essas situações é muito bom para ajudar a enfrentar os fusos horários. Mas dizem que a melatonina, quando você toma, só pode ser sem luz, porque senão não faz efeito, é verdade? Não pode ter luz nenhuma, nem aquela luz que fica pequenininha lá, aquele pontinho da televisão, não pode ter luz nenhuma. Senão... Na verdade, a melatonina, ela dá o gatilho, ela dá o start, ela fala assim, sinaliza para o cérebro, chegou a hora de dormir. Agora, a luz interfere. Eu tenho horror, qualquer lugar que eu chego, eu vou tampando todos os LEDs que eu detesto. Agora, tem gente que não se importa. Principalmente gente que gosta de dormir com televisão ligada. Tá aí já, né? Tá aí já o porquê de não conseguir dormir direito. Agora, o sono se recupera? Tem muita gente que trabalha durante a semana e chega, eu vou aproveitar o final de semana e vou dormir umas 12 horas. Recupera o sono? Olha, os cientistas dizem que não. A gente tem a sensação que sim.
Mas as pesquisas dos cientistas é que a gente não recupera esse sono. Claro que você ameniza, mas não recupera. E os efeitos das redes sociais no sono? Porque hoje está difícil a gente não dar uma olhadinha antes de dormir nas redes sociais, começar a curtir, entra, porque é tudo tão fácil, né? Aquela luzinha ali, né? Você tem um mundo na sua mão, e aí? Então é uma questão um pouco de disciplina e de conscientização da pessoa. Ou seja, o que é o ideal? É você fazer uma higiene, que eu chamo de higiene do sono. Tá. O que é a higiene do sono? Vamos aprender agora, vamos lá. A higiene do sono seria você jantar mais ou menos umas 3 horas antes do início do seu horário de dormir, para você, né, não é dormir com fome, que é péssimo, mas também não ir sobrecarregada de ter comido demais. Então umas 3 horas é bastante adequado. 1 hora antes de dormir, se você dorme às 11, às 10 horas da noite, você põe o seu celular longe, não vê televisão. Deixa lá no banheiro, deixa longe, não na sua cabeceira, para você nem cair na tentação de ir lá olhar. Por isso que eu falo, a gente sempre acha que disciplina. Aquela sensação de que está faltando, será que eu perdi alguma coisa, né? Já você começa a entrar numa neurose, né? Então, o que é o recomendável? Você baixar a luz, diminuir um pouco a luz, deixar aquele ambiente mais assim, a meia sombra, né? Mais tranquilo, para ajudar. E não deixar uma super iluminação, porque também não vai permitir a indução correta do sono. Tá, então aí aos poucos as pessoas vão se adaptando, existe então essa importância de dormir para tudo, né? Para o organismo, importância de dormir para poder estudar, para a memória, né? Tudo tem que ser realmente levado em consideração. Como você colocou nesse livro, Chega de Estresse, o Guia Definitivo para Gerenciar o Estresse, você coloca o sono como primeiro pilar, eu fiquei curiosa para saber quais são os outros, porque eu acho o seguinte, que quando você não dorme, você já gera muito estresse, né? E o estresse, como a gente falou no início do programa, é o mal do século. Como é que a gente pode fazer para gerenciar tudo isso? Claro que não dá para você contar o livro inteiro, mas quais são os principais pilares, então, sendo o primeiro o sono, que a gente já discutiu aqui? Então, alguns são óbvios depois. É você cuidar da sua alimentação, é você fazer exercícios, meditar. A meditação pode ser andando, pode ser sentada, tem diversas formas de meditar, mas o que é meditar? É você se acalmar e entrar em contato com as suas emoções, perceber como você está naquele momento. Então é uma atividade para você baixar a intensidade da sua conversa mental que a gente tem. Depois você tem relacionamentos, que muitas vezes é uma grande fonte de estresse. A qualidade dos relacionamentos e como você está se relacionando com as outras pessoas. Que estão ali morando com você, à sua volta, né? No trabalho, enfim, às vezes você está na rua, leva uma fechada, você fica nervosa, são situações que vão acontecendo. Então, essa é mais um. Aí você tem os relacionamentos. Aí você tem ainda a inteligência emocional, que é importante, você aprender a se conhecer, saber como você reage, entender o seu padrão de comportamento, o que estressa, você tentar descobrir quais são os gatilhos que te estressam. Então isso é super importante. Então esses são mais ou menos os pilares que estão aí no livro Chega de Estresse, e no final você tem a psicologia positiva, né, que é a ciência da felicidade, que ela vai te ensinar a ter mais bem-estar. Porque você, veja só, fecha, né? Esses 7 pilares fecham numa coisa só, que a gente precisa cuidar de um todo. É evidente que se eu tenho um monte de problema, que se eu não faço exercício, que se eu não me alimento direito, tudo isso vai afetar o sono. Sim. Então, esses pilares, de certa forma, eles nos conduzem a ter um sono melhor. Eu acredito que é uma solução mais holística, mas você tem que começar por algum lugar e vai caminhando, vai introduzindo aos poucos novos hábitos. Um passinho por vez. Não é uma corrida, é uma caminhada lenta, mas consistente, mantendo o foco, mantendo o comprometimento.
acima de tudo consigo mesmo, com a sua saúde, com o seu bem-estar, porque ele aumenta à medida que a gente vai seguindo esses passos. E a gente falou no início também que tem uma porcentagem muito grande, quase 60% da população, até dorme, vai para a cama e dorme, mas depois acorda. Acorda no meio da noite. Tem muita gente que acorda no meio da noite. Esse acordar e voltar para a cama, esse é um sono saudável? Olha, começar de novo, porque tem aí os ciclos, mas começar de novo do zero. Em geral, olha, eu vou contar por mim. Eu acordo à noite. Não é que eu não acordo, eu acordo. Mas eu observei que eu acordo muitas vezes porque eu sinto calor. Eu tenho algumas ondas de calor, eu acordo. E aí, muitas vezes eu vou ao toalete, mas eu vou tudo no escuro. E volto tudo no escuro. Olha e eu só, volto para a cama e durmo. A luz. Eu não acendo luz. Agora, se você precisa iluminar o caminho, o meu caminho eu sei que ele é livre, não tem nenhum empecilho, porque é perigoso você andar no escuro, tá certo? Você tem que conhecer o seu ambiente. Você pode ter uma lanterna com luz vermelha. Tá, olha que interessante. Luz vermelha, então. Luz vermelha, não a luz A luz clara. do celular, já que a gente já deixa perto. Não, essa não, por favor. Então você pode usar uma luz vermelha para fazer o trajeto. Isso, em geral, não me impede de voltar a dormir. Normalmente, eu volto a dormir. Eu acordo e volto. Agora, se eu tenho uma preocupação, aí começa no meio da noite, sou como todo mundo também, vem lá, começa aquela conversa, que são coisas que você não elaborou enquanto o seu consciente racional, que eu chamo de xerife, estava em ação. Mas tem alguma dica, por exemplo, para a gente fazer essa higiene mental? Porque assim, a gente vai dormir, até dorme, mas depois quando acorda parece que tudo que você tem que fazer, tudo, isso não acontece durante o dia, mas tudo que você tem que fazer está na tua cabeça. Ah, eu preciso fazer isso, preciso pagar boleto, preciso não sei o quê. Como é que faz para fazer essa higiene da mente antes de dormir? Que tal, no fim do dia, no começo da noite, você pensar como vai ser o seu dia seguinte e você anota num papel, fisicamente, tudo que você vai fazer. Porque aquilo que você pôs no papel já saiu da sua mente, ele sabe que está guardado. Aí no dia seguinte você olha. Quer dizer, a mente, a partir do momento que você, antes de dormir, um pouquinho antes, pega um papel ou a sua agenda, alguma coisa, e começa a escrever tudo que você precisa lembrar, é como se o cérebro, muito inteligente, falasse, espera aí, isso aí ela já anotou, eu não preciso mais pensar. É isso? É mais ou menos isso. Ajuda a você dar um desligar do assunto. Olha, que dica boa. Vou tentar essa, porque pelo menos os problemas, não sei se eu vou dormir, mas pelo menos os problemas vão ficar na agenda, não vão ficar na mente. Agora, quando pega muito emocional, aí muitas vezes ele vem mesmo de madrugada, porque é o que eu falo, o xerife está dormindo, aí o emocional fala, oi, eu tô aqui, viu? Você tem esse problema. Aí você precisa procurar resolver o problema. E não é só nem coisas ruins que vem, muitas pessoas, elas dizem que durante a noite acordam com um momento de criar, vontade de criar, sim, vontade de pintar, né? Então, e aí funciona de pessoa para pessoa. Tem gente que acorda com problema, tem gente que acorda para escrever, que lembrou de alguma coisa. É porque durante o sono, e eles não sabem ainda explicar bem porquê, o cérebro faz uma série de associações. E ele também libera a criatividade. Então é por isso que muitas vezes você acorda de manhã com uma ideia, ou você encontra uma solução para algum problema, porque o cérebro, enquanto a gente está dormindo, além dele fazer um reset, né, no emocional e tudo que se passou, ele faz associações incríveis. Faz essa conexão, essas sinapses aí tão importantes para a vida da gente, inclusive para a criatividade. Inclusive para a criatividade. E sonhar é bom? Depende do sonho, né? Lembrar do sonho também é bom? É bom. Tem uma psicóloga minha amiga que falou assim, anota tudo direitinho. Eu falei, eu não lembro, mas anota, é importante, né? E quando a gente lembra, anota, eu nem sempre lembro. Eu também não. Olha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Chega de Estresse, o guia definitivo, gente. Então, se você tem algum problema, é o guia definitivo para gerenciar o estresse. Se o estresse é possível de ser gerenciado, então está tudo resolvido, né, Flávia? Precisa empenho. Isso é importante. Como tudo. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Obrigada, eu agradeço a participação também. E o nosso Opinião Livre vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!